A explosão do colete climatizado, a culpa é de Portugal. O que o jornalista britânico descobriu em Lisboa deixou a Europa sem palavras. Em pleno verão, quando o calor parecia transformar as ruas em fornos abertos e os trabalhadores da construção civil, da agricultura e dos eventos ao ar livre lutavam para continuar de pé, um objeto estranho começou a dominar as redes sociais em vários países, um colete insuflado. Com pequenas ventoinhas nas laterais, apresentado como ar-condicionado portátil para o corpo. Nos vídeos virais, via-se a roupa a encher como um balão discreto. O ar circulava por dentro do tecido, passava pelas costas, pelo peito e pelo pescoço, enquanto pessoas que trabalhavam sob temperaturas sufocantes sorriam, continuavam a mover-se e pareciam resistir ao calor sem cair de exaustão. Havia operários em telhados, técnicos de montagem em festivais, jardineiros municipais, funcionários aeroportuários, trabalhadores agrícolas no Alentejo e até voluntários em eventos desportivos. Todos usavam aquele colete estranho que parecia saído de um laboratório, mas que prometia uma coisa simples: continuar vivo e funcional quando o calor já não perdoa. A internet, como sempre, transformou aquilo num espetáculo. Milhões de visualizações. Comentários em inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. Alguns diziam que a ideia vinha de Portugal. Outros garantiam que era uma invenção copiada por empresas asiáticas. Outros ainda diziam que tudo não passava de marketing barato, perigoso e exagerado. Foi nesse turbilhão que o jornalista britânico Edward Lawson, repórter veterano, o homem parecia trabalhar sem a expressão derrotada de quem já não aguenta o calor. Lawson inclinou-se para o ecrã. Uma peça de roupa com ventoinhas. Um colete com circulação de ar. Isto parece absurdo, mas talvez seja mais útil do que eu imaginava. A sua curiosidade jornalística despertou. Contudo, o que realmente o prendeu não foi o vídeo. Foram os comentários. Faz muito barulho e estraga-se no primeiro dia. A bateria aqueceu tanto que quase me queimou. Comprei um modelo barato online e começou a deitar fumo. Dizem que é português, mas os chineses já fazem melhor. Portugal só pôs a marca. A tecnologia verdadeira vem da China. Lawson franziu o sobrolho. Portugal? China. Cópias. Acidentes. Havia ali uma contradição que lhe parecia demasiado conveniente. Durante anos, ele habituara-se a ver Portugal como um país pequeno, discreto, simpático, turístico, bom para férias, vinho, praia, azulejos e nostalgia. Mas não como centro de uma polémica tecnológica global. E talvez fosse precisamente isso que o incomodava. Na cabeça de muita gente em Londres, Portugal era visto como país bonito, mas lento. Um país de cafés antigos, elétricos amarelos, fado triste e reformados estrangeiros à procura de sol. Não como um lugar capaz de criar soluções industriais para um mundo cada vez mais quente. O próprio Lawson, embora se considerasse justo, percebeu naquele momento que também carregava esse preconceito escondido. Será que Portugal inventou mesmo isto? Ou será só mais uma história bonita usada para vender produto europeu? Continuou a investigar. Entrou em fóruns de compras, sites de revenda, páginas de importadores e canais de análise de equipamentos. Encontrou dezenas de modelos semelhantes, muitos anunciados como coletes climatizados de origem portuguesa, mas vendidos por fabricantes que nada tinham a ver com Portugal. Alguns usavam bandeiras portuguesas nas imagens. Outros escreviam tecnologia ibérica. Outros insinuavam que eram superiores aos modelos originais europeus. Numa página de um fabricante chinês, a frase era ainda mais agressiva. O colete climatizado foi desenvolvido primeiro pela cidade. Ligou o interruptor. As ventoinhas começaram a rodar com força. O tecido insuflou. Havia ar a circular, sim, mas não era a frescura limpa e constante que ele esperava. Em vez disso, o ar quente parecia ficar preso dentro da roupa. Ao fim de poucos minutos, sentiu-se abafado. Se isto tem 10 vezes mais potência do que o modelo português, então alguém está a mentir muito bem. Ainda assim, decidiu continuar. Como jornalista, queria dados. Anotou a sensação térmica, a quantidade de suor, o ruído das ventoinhas e o comportamento da bateria a cada hora. Passou por ruas movimentadas, atravessou zonas de comércio, entrou e saiu de espaços ao ar livre. Algumas pessoas olharam para ele com curiosidade. Outras riram-se discretamente. Após quase 3 horas, aconteceu. Uma mulher que passava por ele parou de repente e gritou: "O seu colete está a deitar fumo." Lawson baixou os olhos. Um fio de fumo branco subia da zona da bateria. Um cheiro a plástico queimado atingiu-lhe o nariz. O calor começou a concentrar-se junto ao abdômen. Meu Deus! Tentou abrir o fecho. Mas o tecido, colado pelo suor,
não deslizou facilmente. O pânico subiu-lhe ao peito. A bateria aqueceu ainda mais. As ventoinhas fizeram um ruído estranho, irregular, quase metálico. Lawson puxou com força, rasgou parte do colete e conseguiu atirá-lo ao chão. Segundos depois, ouviu-se um estalo seco. Faíscas saltaram. A bateria rebentou. O tecido começou a arder. Pessoas recuaram aos gritos. Alguém chamou os serviços de emergência. Lawson ficou imóvel, a olhar para aquele monte de plástico queimado no pavimento. A raiva foi a primeira emoção. Mas não foi a única. Que raio é isto? Isto não é uma inovação. Isto é uma armadilha vestível. Contudo, quando a adrenalina passou, surgiu uma pergunta mais profunda. De onde vinha afinal o conceito original? Quem tinha criado aquela peça? Era mesmo uma invenção chinesa? Era portuguesa? Ou ambos os lados estavam a distorcer a verdade? Naquela noite, já em casa, com uma pequena queimadura superficial e o orgulho bastante, escreveu que a explosão do colete em Londres não era apenas um acidente de consumo. Era uma história sobre tecnologia, cópias, segurança, preconceitos europeus e um pequeno país que talvez estivesse a ser injustamente apagado de uma invenção que podia salvar vidas. Na reunião editorial, alguns colegas reagiram com surpresa. Portugal? Tens a certeza de que há aí história suficiente? Lawson respondeu sem hesitar. Há uma explosão, há falsas alegações, há trabalhadores em risco, há uma empresa pequena contra fabricantes gigantes e há uma pergunta maior: por que é que o mundo acredita tão depressa que Portugal não pode ter inventado algo útil? O editor-chefe ficou calado durante alguns segundos. Depois, levantou os olhos. Vai. Traz-nos a verdade. E assim, Edward Lawson, o mesmo jornalista que dias antes quase se queimara com uma imitação barata, embarcou para Lisboa. Ao chegar ao aeroporto Humberto Delgado, esperava encontrar apenas o cenário habitual que muitos britânicos associavam a Portugal: turistas, malas, sol, filas, cafés, táxis, confusão simpática. Mas algo o surpreendeu logo no primeiro dia. Viu funcionários de pista a usar versões discretas do colete climatizado. Não pareciam figuras de campanha publicitária. Pareciam trabalhadores reais, cansados, concentrados, habituados a lidar com o calor do asfalto e com aviões que irradiavam temperatura. Um deles, ao perceber o olhar curioso do jornalista, disse em inglês simples: no verão, isto ajuda. Não faz milagres. Mas ajuda-nos a aguentar. A frase ficou na cabeça de Lawson: não faz milagres. Ajuda-nos a aguentar. Havia naquela honestidade algo muito português. Sem exagero, sem espetáculo, sem a promessa arrogante de revolucionar o mundo em 3 segundos. Apenas uma solução prática para um problema real. No dia seguinte, Lawson viajou para Setúbal. Da janela do carro, viu o Tejo abrir-se, a luz branca sobre as fachadas, os barcos, as pontes, as colinas e depois a paisagem industrial discreta que poucos turistas filmam. A morada da brisa viva tecnologia têxtil não o levou a uma torre de vidro, nem a um campus futurista. Levou a um edifício modesto, com fachada simples, numa zona empresarial sem glamour. É aqui que nasceu o produto que está a circular pelo mundo. A pergunta saiu-lhe quase como um sussurro. Tocou à campainha. Um homem de cabelo grisalho, camisa arregaçada e expressão tranquila abriu a porta. Sr. Lawson. Sou António Val. Bem-vindo. A sala de reuniões era pequena. Nas paredes havia fotografias de trabalhadores agrícolas no rio montadas, baterias marcadas com datas. Lawson colocou sobre a mesa o colete queimado que trouxera de Londres. O ambiente mudou imediatamente. António Val calou-se. Pôs luvas, aproximou-se e examinou a peça com cuidado. Virou o tecido, abriu a zona da bateria, observou as ligações. Depois suspirou. Isto não é nosso. Lawson inclinou-se para a frente. Mas foi vendido como tecnologia portuguesa. É exatamente esse o problema, respondeu António. Usam o nome. Usam a ideia. Às vezes usam até imagens de trabalhadores portugueses. Mas não usam a engenharia, não usam os testes, não usam os componentes certificados, não usam o princípio de segurança. Pegam na forma exterior e vendem uma coisa completamente diferente. Lawson apontou para a bateria queimada. Então isto é uma falsificação. É pior do que uma falsificação estética. É uma falsificação de confiança. Quando uma peça destas arde, as pessoas não dizem um fabricante irresponsável falhou. Dizem os coletes climatizados são perigosos.
E, muitas vezes, dizem, a tecnologia portuguesa afinal não presta. A frase caiu como uma pedra. António abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa. Dentro havia relatórios de incidentes, fotografias de produtos queimados, reclamações enviadas por consumidores de vários países, comparações de circuitos, certificados internacionais de baterias e testes térmicos. Durante anos, recebemos mensagens furiosas de pessoas que nunca compraram nada a nós. Diziam que o nosso produto tinha explodido, que Portugal devia ter vergonha, que éramos uma fraude. Quando pedíamos fotografias, percebíamos quase sempre que eram imitações. Lawson folheou os documentos. A sua irritação transformou-se em desconforto. Ele próprio, no início, quase acreditara na narrativa de que Portugal estava apenas a copiar outros. A facilidade com que aceitara essa hipótese incomodou-o. Por que é que acha que tanta gente acreditou nessa versão? António sorriu, mas era um sorriso triste. Porque Portugal ainda é visto por muita gente como um país simpático, não como um país capaz. Gostam do nosso vinho, das nossas... Depois tentaram um sistema de evaporação com tecido úmido. Funcionava durante poucos minutos, mas deixava o utilizador desconfortável. Tentaram ainda puxar o ar para fora da roupa, mas o tecido colava-se ao corpo, limitava movimentos e fazia os trabalhadores parecerem embrulhados em plástico. António riu-se ao recordar. A minha filha, Inês, uma vez viu-me sair com um protótipo preso por fita adesiva e disse: pai, se fores assim ao café, chamam a polícia. E ela tinha razão. Parecia um homem a fugir de uma feira de invenções falhadas. Lawson sorriu pela primeira vez durante a entrevista. Mas a parte decisiva veio depois. Numa tarde quente, dentro da pequena oficina, António percebeu que estavam a pensar ao contrário. Se tirar o ar fazia o tecido colar ao corpo, talvez fosse preciso insuflar ar para criar espaço. A roupa não devia apertar. Devia abrir um corredor invisível entre o corpo e o tecido. As ventoinhas não serviriam para fazer frio, como um ar-condicionado convencional, mas para manter o suor a evaporar e renovar o ar preso junto à pele. Foi aí que tudo mudou, disse António. A roupa encheu ligeiramente. O ar começou a circular. A pessoa continuava a suar, claro. Mas o suor evaporava. E quando o suor evapora, o corpo consegue defender-se melhor do calor. Lawson vestiu um dos modelos originais. António ligou o sistema. O colete insuflou suavemente. Nada de ruído exagerado. Nada de vento agressivo. Apenas uma corrente constante, distribuída pelas costas, pelo peito e pelo pescoço. A diferença foi imediata. É completamente diferente, murmurou Lawson. O outro parecia prender calor. Este faz o ar mexer-se. António assentiu. Porque o objetivo nunca foi impressionar num vídeo. Foi permitir que alguém trabalhe com mais segurança durante horas. A frase parecia simples. Mas era exatamente aí que estava o ponto central da reportagem. Lawson percebeu que aquela tecnologia não nascera de uma obsessão por viralidade. Nascera de uma cultura de adaptação, trabalho e sobrevivência. Portugal, com os seus verões severos, com a sua agricultura, as suas obras, os seus incêndios, os seus eventos ao ar livre, os seus trabalhadores muitas vezes invisíveis, tinha criado uma solução porque conhecia o problema por dentro. Mas a história ainda tinha uma camada mais humana. António pediu licença, levantou-se e foi buscar uma carta. O papel estava dobrado, gasto, guardado com cuidado. Esta carta impediu-me de desistir, disse ele. Era de um homem chamado Joaquim Martins, antigo calceteiro de Évora. Ele escreveu depois à empresa. Não digo que me curou, porque isso seria mentira. Mas devolveu-me uma parte da dignidade. Consegui voltar a estar na rua sem sentir que toda a gente olhava para mim. Consegui ajudar o meu irmão numa vindima. Consegui sentir-me útil outra vez. Ao ler aquelas palavras, Lawson ficou em silêncio. A sua reportagem tinha começado com uma explosão. Com indignação. Com suspeitas. Mas agora estava diante de outra coisa, uma invenção que, para algumas pessoas, não era gadget, nem moda, nem curiosidade viral. Era a diferença entre esconder-se em casa e voltar a participar na vida. António pousou a carta sobre a mesa. Quando as encomendas não chegavam, quando os bancos duvidavam, quando as pessoas se riam porque o colete parecia inchado, esta carta lembrava-nos que não estávamos a fabricar uma brincadeira. E, de facto, a fase inicial tinha sido cruel. A empresa quase faliu. Em feiras industriais, riam-se dos protótipos. Vão pôr asas nisso. Parece roupa de boneca insuflável. Em Portugal agora inventam ar-condicionado de vestir. Empresas recusavam reuniões. Compradores diziam que era feio, estranho, difícil de vender.
Trabalhadores tinham vergonha de experimentar. Alguns chefes achavam mais barato ignorar o calor do que investir em equipamento. Durante meses, as contas ficaram no vermelho. António pensou em desistir. A mulher, Maria do Carmo, chegou a entregar-lhe uma poupança familiar para pagar salários. Se a empresa cair, caímos juntos, disse-lhe ela. Mas não deixes cair isto só porque os outros ainda não perceberam. Lawson ouviu aquilo e anotou lentamente. Na sua cabeça, crescia uma pergunta que talvez incomodasse muitos espectadores britânicos, franceses, alemães e até portugueses: quantas inovações pequenas são ridicularizadas apenas porque não vêm embaladas com o brilho de Silicon Valley, de Berlim, de Shenzhen ou de Tóquio? Quantas soluções nascem em oficinas modestas, em países subestimados, e só são reconhecidas quando alguém de fora quase se queima com uma cópia barata? No último dia em Setúbal, Lawson visitou a área de montagem. Não havia robôs cinematográficos nem laboratórios futuristas. Havia pessoas a testar ventoinhas, verificar cabos, medir ruído, dobrar tecido, confirmar batalhas do colete português. O programa começou com as imagens do colete chinês a deitar fumo em Londres. A câmara mostrava o tecido queimado, a bateria destruída e a expressão tensa de Lawson. Depois, a narrativa mudava para Portugal. Apareciam funcionários do aeroporto, trabalhadores agrícolas no Alentejo, técnicos de manutenção ferroviária, equipas de festivais no verão, todos explicando que o colete não eliminava o calor, mas ajudava a suportá-lo. Surgia António Val na oficina de Setúbal, falando dos primeiros protótipos falhados, da filha que se ria dele, da carta de Joaquim Martins, da poupança da mulher e da batalha contra produtos falsificados. A certa altura, Lawson dizia em voz firme: Eu viajei para Portugal à procura de uma resposta técnica. Encontrei uma história sobre dignidade, persistência e sobre a facilidade com que o mundo subestima países que não gritam sobre si próprios. A reação foi imediata. Nas redes sociais, muitos portugueses partilharam o segmento com orgulho. Comentários multiplicaram-se. É isto que o mundo não vê em Portugal. Chamam-nos pequenos, mas esquecem-se de que também sabemos criar. Nem tudo o que vem de fora é melhor. Portugal não precisa de copiar para ter valor. Mas a reportagem também provocou debate internacional. Consumidores começaram a questionar produtos baratos vendidos online. Especialistas em segurança alertaram para o perigo de baterias sem certificação. Algumas plataformas removeram anúncios que usavam falsamente imagens e referências portuguesas. Fabricantes de imitações foram pressionados a explicar a origem dos seus produtos. Mais importante, várias empresas europeias contactaram a Brisa Viva. Obras públicas em Espanha, equipas agrícolas em França, armazéns na Alemanha, eventos no Reino Unido e empresas logísticas nos Países Baixos começaram a testar os modelos portugueses. Aquilo que antes era motivo de riso passou a ser discutido como equipamento de proteção térmica. António Val, entrevistado novamente semanas depois, não celebrou com arrogância. Disse apenas: Fico contente que finalmente percebam. Mas o objetivo continua igual: ajudar quem trabalha ao calor. Lawson terminou o especial com uma reflexão que rapidamente se tornou viral. O mundo gosta de produtos baratos até o barato começar a arder. Gosta de promessas rápidas até descobrir que alguém pagou o preço da irresponsabilidade tecnológica, porque havia ali algo maior do que plástico, tecido e ventoinhas. Havia a prova de que a inovação nem sempre nasce em lugares que o mundo considera óbvios. Às vezes nasce numa oficina pequena, com dinheiro curto, com gente cansada, com protótipos ridículos e com uma pergunta honesta: como podemos proteger melhor quem trabalha? E é aqui que esta história deixa de ser apenas uma reportagem britânica e se transforma numa provocação direta para todos nós. Quantas vezes olhamos para Portugal com os olhos dos outros? Quantas vezes aceitamos a ideia de que, se algo é português, então deve ser artesanal, simpático, tradicional, mas não necessariamente avançado? Quantas vezes nós próprios, portugueses ou admiradores de Portugal, diminuímos o valor do que é feito aqui antes mesmo de conhecer a história completa? A verdade é desconfortável: o preconceito contra Portugal nem sempre vem de fora. Muitas vezes também vive dentro de nós. Quando um produto estrangeiro falha, dizemos que foi uma má marca. Quando um produto português falha, alguns dizem logo que Portugal é assim. Quando uma empresa pequena tenta inovar, há quem ria antes de experimentar. Quando finalmente um estrangeiro reconhece valor, então de repente todos acordam. E é por isso que a história de Edward Lawson e António Val importa. Não porque Portugal seja perfeito. Não é. Não porque todas as empresas portuguesas sejam exemplares. Não são. Não porque devemos acreditar cegamente em qualquer produto só por ter uma bandeira portuguesa. Isso também seria ingenuidade. A lição é outra: antes de julgar, investigue. Antes de comprar a imitação barata, pergunte quem desenvolveu a solução real.
Antes de repetir que lá fora é que é bom, olhe para o que está a ser feito aqui, muitas vezes com menos dinheiro, menos marketing, mas com mais responsabilidade. O colete climatizado português tornou-se, nesta narrativa, um símbolo de algo muito maior, a luta entre preço e confiança, entre aparência e verdade, entre cópia e criação, entre ruído e competência silenciosa. No fim da reportagem, Lawson apareceu em frente à câmara com a peça original nas mãos. Olhou diretamente para o público e disse: "Esta roupa não sopra apenas ar. Sopra uma pergunta para todos nós: o que valorizamos quando escolhemos um produto? O preço mais baixo? A promessa mais alta? Ou a dedicação invisível de quem passou anos a tentar fazer aquilo funcionar sem pôr vidas em risco?" A imagem cortou para Setúbal. António Val caminhava pela oficina, cumprimentando trabalhadores, verificando uma linha de montagem, parando junto a uma parede onde estava emoldurada a carta de Joaquim Martins. A última frase dele foi simples: "Fizemos isto para pessoas que suam, que se cansam, que continuam nesta história como o contrário, pequeno, paciente, imperfeito, mas teimosamente sério. Um país que, quando acredita numa solução, pode trabalhar anos em silêncio até que o mundo finalmente olhe e diga: afinal havia aqui algo que merecia respeito." Por isso, quando alguém disser que Portugal só é bom para férias, mostre-lhe esta história. Quando alguém disser que os portugueses não inovam, lembre-lhe que nem toda inovação precisa de palco, holofote e arrogância. Algumas nascem de suor, calor, tentativa, erro, família, oficina e responsabilidade. E quando vir uma cópia barata a prometer milagres, lembre-se do colete que explodiu numa rua de Londres. Porque às vezes o barato não sai apenas caro. Às vezes o barato queima. Às vezes destrói a confiança. Às vezes apaga injustamente o nome de quem fez o trabalho verdadeiro. A escolha, no fim, é nossa. Preço ou confiança? Aparência ou origem? Imitação ou verdade? Portugal, nesta história, não gritou. Não precisou. A brisa falou por si. E agora queremos saber a sua opinião. Acredita que o mundo ainda subestima Portugal? Já viu alguma invenção, produto ou ideia portuguesa ser ignorada até um estrangeiro reconhecer o seu valor? Escreva nos comentários, porque esta conversa não termina aqui. Obrigado por assistir até ao fim. Vemo-nos no próximo vídeo.